Expondo a desigualdade, África Santa versus Israel com poucos recursos. Parte 2. Michael Massa Film. Aço 2%, África do Sul 54%, Egito 32%, Líbia 7%, Argélia 6%, 2%, África do Sul 54%, Egito 32%, Líbia 7%, Argélia 6%, alumínio 5%, África do Sul 48%, Moçambique 32%, Egito 14%, 5%, África do Sul 48%, Moçambique 32%, Egito 14%. Cobre, extraído, refinado, 5%, Zâmbia 65%, 77%, África do Sul 15%, 19%, Congo, Kinshasa 13%, 0%, Egito 0%, 3% platina, paládio 92%, África do Sul 97%, 96%, carvão 5%, África do Sul 99%. Não havia nenhum mapa para Israel, por quê? Mas lembre-se do que a Bíblia diz em Ageu 2, 7-8, 7, abalarei todas as nações, e elas virão com todos os seus tesouros, e encherei esta casa de glória, diz o Congo dos Exércitos. 8 Minha é a prata e meu é o ouro, declara o Congo dos Exércitos. Jó 28-2, o ferro é extraído da terra e o cobre é fundido do latão. Tabela resumida da produção de carvão em Israel. Estes escritos nos contam que tipo de terra nosso maravilhoso e amoroso Criador Congo deu ao seu povo escolhido. Vamos ver se cabe na terra de Israel. Hebreus 6-7 Uma terra que bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz uma colheita útil para aqueles para quem é cultivada recebe a bênção do Congo. Jeremias 2-7 Eu os trouxe a uma terra fértil para comerem seus frutos e sua abundância. Mas você veio e contaminou minha terra e tornou minha herança detestável. Agora vamos ler o que esses especialistas dizem sobre Israel e ver se isso concorda com a profecia bíblica. Israel é um grande exportador de produtos frescos e um líder global em tecnologias agrícolas, embora a localização geográfica do país não seja naturalmente adequada para a agricultura. Mais de metade da área terrestre é deserta, e o clima e a falta de recursos hídricos não são propícios à agricultura. Espere, porque é que lhe falta água e terra para a agricultura se a Bíblia assim o diz? Hebreus 6-7 A terra bebe a água como se houvesse uma casa de jardim acima da terra, fornecendo água ativamente à terra. Como também lemos em Jeremias 2-7, e Congo trouxe você a uma terra fértil para comer seus frutos e produtos abundantes? O país deveria produzir tudo sozinho e não importar matéria-prima para o país para mantê-lo funcionando como se estivesse em um hospital recebendo uma transferência de sangue? Vejamos os animais, porque todos sabemos que o Salvador é o leão de Judá. Eu me pergunto onde esse filme poderia ser filmado na vida real. Poderia ser Israel? Vamos perguntar a esses chamados especialistas nesta área. Então perguntei ao nosso Google demitido, quantos animais existem em Israel? Aqui você encontrará mais de 115 espécies de animais nativos, 511 espécies de aves nativas, 97 espécies de répteis e 7 espécies de anfíbios. Ao viajar por Israel, você não encontrará leões ou ursos e muito poucos leopardos. Aguente firme, Israel não tem leões. O que está acontecendo aqui porque na Bíblia diz que um profeta foi morto por um leão e o rei Davi estava na cova dos leões, então quem diabos está mentindo? Espero que nosso bom amigo Google possa nos dizer a verdade e não mentir para nós sobre a origem dos leões. De onde vieram originalmente os leões? Estudos genéticos sugerem que o leão evoluiu no leste e no sul da África e se diversificou em uma série de subespécies, por exemplo, o leão da barbárie, Panthera leu-leu, do norte da África e o leão das cavernas. Assim dizem 2 Reis 17, 25-26. 25 E aconteceu que, no início de sua estada ali, eles não tiveram medo do Congo, então o Senhor enviou leões contra eles, e eles mataram alguns deles. 26 Então falaram ao rei da Assíria, dizendo, as nações que expulsaste e trouxeste para as cidades de Samaria não conhecem os rituais do Congo daquela terra, foi por isso que ele enviou leões entre eles, e de fato os matam porque não conhecem os rituais do Congo da terra. Também em 1 Reis 7:29 da manhã nas mesas entre os postes havia leões, touros e querubins, e nos postes também.
Acima e abaixo dos leões e touros havia coroas de trabalho martelado. A Bíblia fala de leões, então eles existem, mas não em Israel. Que estranho, de onde eles vêm originalmente? Vamos perguntar ao nosso amigo Google. De onde vieram originalmente os leões? Estudos genéticos sugerem que o leão evoluiu no leste e no sul da África e se diversificou em uma série de subespécies, por exemplo, o leão da barbárie, Panthera leu-leu, do norte da África e o leão das cavernas. Agora, quando lemos esta Bíblia, podemos entender onde isso aconteceu. Lemos em 1 Samuel 17, 34-36. 34 Mas Davi disse a Saul: Teu servo cuida das ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e arrancava uma ovelha do rebanho, 35 Eu ia atrás dele, golpeava-o e livrava as ovelhas da sua boca. Quando ele se voltou contra mim, agarrei-o pelos cabelos, bati nele e matei-o. 36 Teu servo matou tanto o leão como o urso, este filisteu incircunciso será como um deles porque desafiou os exércitos do Deus vivo Congo. Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. As pessoas amam a Bíblia, então vamos olhar para a Bíblia em busca de mais respostas para a verdade sobre quem realmente é o dono de tudo o que vemos no mundo em que vivemos hoje. Aleluia! 1 Reis 8:36 da noite. 36 Então o profeta disse: Porque você não obedeceu ao Congo, assim que você me deixar, um leão irá matá-lo. E quando o homem foi embora, um leão o encontrou e o matou. 1 Kings 13h24min e 25s 24 E ele partiu. Mas um leão o encontrou na estrada e o matou. Seu corpo ficou esparramado na estrada e o burro parou, assim como o leão. 25 Algumas pessoas que passavam viram o corpo caído na estrada e o leão parado ao lado dele e levaram a notícia para a cidade onde morava o velho profeta. Salmos 50-10 Porque meus são todos os animais da floresta, os animais de 1000 colinas. Conheço todas as aves das montanhas, e tudo o que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome não te contaria, porque meu é o mundo e tudo o que ele contém. Salmos 50-10 Porque meu é todo animal da floresta, e o gado das 1000 colinas. Gênesis 49-9 9 Judá, meu filho, é um leãozinho que devorou a sua presa. Como um leão, ele se agacha e se deita como uma leoa quem se atreve a acordá-lo. Vejamos o que aconteceu com o profeta Eliseu e como seus acusadores foram julgados por TMHY Congo com animais. Em 2 Reis 2, 23-25. 23 Dali Eliseu subiu para Betel. Enquanto ele caminhava pela rua, alguns meninos da cidade vieram e zombaram dele. Sai daqui, careca, disseram. Sai daqui, careca. 24 Ele se virou, olhou para ela e a xingou em nome do Congo. Então 2 ursos saíram da floresta e atacaram 42 meninos. 25 E ele foi ao Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Eu sei que existem ursos na África. Todos podem verificar isto por si próprios, mas quando perguntei sobre Israel no Médio Oriente, obtive uma resposta muito interessante. Não há leões nem ursos em Israel. Não havia leões nem ursos, enquanto outros animais, como a chita, desapareceram de Israel por enquanto. Existem mais de 240 animais ameaçados de extinção neste país, incluindo Bukistonsgird. Agora, a pergunta que tenho para vocês 4 é por que há tantos animais ameaçados de extinção em Israel ou animais na Bíblia que eles não conseguem mostrar uma data sobre sua existência em suas terras e não vamos esquecer os recursos naturais inexistentes que vocês ainda têm que importar. Então isso significa que este Israel é a terra prometida no Oriente Médio porque não cumpre nenhuma das passagens bíblicas que apresentamos a você para que você possa ver 4 delas por si mesmo. Com todas as evidências à sua frente, não apenas a Bíblia, mas também as evidências de especialistas que mostram que a África é um centro de recursos de todos os animais e recursos naturais. Você ainda quer dizer que Israel é notoriamente pobre em recursos naturais no Oriente Médio e não tem nenhum dos animais bíblicos e de alguma forma é a terra santa da minha bondade? A Bíblia tem uma coisa certa quando digo, meu povo será destruído por falta de conhecimento e se você rejeitar o conhecimento, eu rejeitarei você também, aleluia.
Salmos 132, 13 a 16, 13. Pois o Congo escolheu Sião, ele a desejou como sua morada, dizendo, 14, este é o meu lugar de descanso para todo o sempre, aqui estarei entronizado, porque assim o desejei. 15 Eu os abençoarei com abundância, alimentarei os seus pobres com comida. 16 Vestirei os seus sacerdotes de redenção, e o seu povo crente sempre gritará de alegria. Que versículo bíblico lindo esse, porque diz que TMH Congo vive do uso e que é o provedor de tudo e cuida da terra, que tem tudo que uma pessoa precisa para sobreviver. Assim como Moisés e JC quando foram às montanhas para obter a sabedoria do Congo, ver Êxodo 24, 12 a 18, Mateus 2 e 23 da tarde e Lucas 6 e 12 da manhã, não devemos ir às montanhas para TMH adorar o Congo. De que tipo de montanha Isaías 2 para 2 está falando? Nos últimos dias a montanha do Templo do Congo se tornará a mais alta das montanhas, será exaltado acima de todos os montes, e todas as nações se reunirão para ele. Muitos povos virão e dirão, vinde, vamos ao Monte Congo, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nos seus caminhos. A lei procederá de Sião, a palavra Congos de Salém. A montanha não deve apenas ser grande o suficiente para que todas as nações se reúnam ali para adorar o Congo. Tem que ser o Raúberg e não qualquer colina. Então, por que é o Monte Sião em Israel? 2510. Curiosamente, chamam-lhe colina e não montanha, e se procurarmos a lista dos picos mais altos do mundo, existem 21 montanhas em Marrocos que são muito mais altas e maiores do que este Israel no Médio Oriente. Compre o dobro do seu tamanho. Depois, se olharmos para a altura do Monte Quênia, 17.057 pés, o mais alto do Quênia, o segundo mais alto de África. Então você pode me dizer onde cabe o maior número de pessoas nesta pequena colina em Israel ou no Monte Quênia? Então verifiquei novamente para desembarcar lá. A informação não estava correta, então procurei a lista de montanhas por altura na Wikipédia. O Monte Quênia é mostrado lá. Mas não consigo encontrar este Monte Sião em Israel, exceto que é chamado de colina. Isso é estranho porque acabamos de ler o Salmo 132 para 13. Pois o Congo escolheu o Monte Sião, ele desejou que fosse a sua morada. Isso não está nele. O Monte Sião é o Santo Monte Sião da Bíblia. A distância entre Parque Nacional do Monte Quênia e Israel é 3.476 km. Compartilhe, inscreva-se e curta o vídeo.